Rapaziada, tomo de obra nova. E detalhe, pra quem quer ver esse vídeo completo com animação lá no Privas, já vai começando em uma cidade onde tem vários figurantes andando ali em volta. Nosso protagonista, que tava paralisado ali até o então, apenas olhando pra tela do celular, pensando que ele saiu muito cedo. Será que não vai chegar ninguém? E pensando ainda por cima que ele tem muitos lugares sobrando, então não importa. Mas daí alguém chega de repentemente por trás dele querendo assustar. E quando ele foi dar uma olhada, a pessoa chegou por trás dele, deu um sustaço nele, que o moleque saiu gritando, filho. Nosso prota rapidamente ficou armado ali, preparado pra cair pro combate, mas aí era a Ioha. A Yona que simplesmente vai lá e pergunta se por acaso ele se assustou, enquanto observava atentamente ali, dizendo que já faz um bom tempo, hein? Dito isso, ela ia se aproximando cada vez mais dele e ela diz quanto tempo faz que eles não se veem. E a ele diz ela que já faz cerca de 1 ano. Foi difícil ver a cara dela, porque ele não conseguiu um emprego logo depois que terminou os ensinos. Dito isso, ele começa a dizer também que, sim, hoje é pra comemorar o que ele conseguiu um emprego. Esse é o dia que eles decidiram passar o dia juntos, amigos de infância. E essa que por sua vez é Choyona. Ela vai dizendo a ele que ela recentemente esteve ocupada, então ele vai descobrir em breve o que ela estava fazendo. Ela supostamente é sua melhor amiga, entre aspas, que tem se aproximado dele desde o início das aulas. Dito ele em braço cruzado ali, dizendo a ela que mas você veio sozinha, pensei que você ia vir com a Dia também, né? Isso mesmo, ela estava atrás de você agorinha, não tava? Mas aí, o nosso protagonista dá uma olhada um pouco pra trás pra ver se achava a Dia, né? E meu amigo, na hora que ele vai dar uma olhada, Gia já estava atrás dele, apenas dizendo um oi, toda carinhosa ali. E essa é a outra amiga dele, chamada Lindia. Entre aspas, amiga, né? E ele olhava pra cara dela enquanto virava os olhos assim, meio de canto, dizendo que já faz um bom tempo que eles não se veem. Mas ele fica dizendo que eles quase nunca ficam se falando muito. E ficava pensando ele também, quando ficava meio que pra baixo, assim, não sabia o que conversar com ela. Ele não acredita que eles vão pro mesmo lugar beber e não dá. Isso porque ele não conversa muito com ela, mesmo ele considerando ela uma amiga. É que deu pra entender. Sem contar também que ele até chega a se lembrar como foi a primeira vez que eles se conheceram. Simplesmente ele chegou perto dela e disse que oi, e eu sou amigo da Yona. E ela vai lá e pergunta quem é a Yona, nem conhece a Yona. E já que ele estava sempre no meio das situações ali, e a Dia também estava participando, não teve outra escolha não se eles se conhecerem. Apesar de se conhecer não ficar tão bom assim. Sem contar que ela ainda dá um monte de problemas pra ele, mas enfim. Mas agora que ele está acostumado com aquela atitude bacalhau que ela tem, que nem fala nada e parece um peixe morto, esse é o estilo dela. E já que tem muita gente, hoje eles deveriam se apresentar e entrar lá dentro para beber. Dito isso, eles já estavam lá dentro bebendo, dando saúde, batendo taça com taça ali, e dando os parabéns pelo nosso protagonista conseguir um emprego. Dito isso, depois de beber muito, logo a Yona vai batendo o copo de cerveja no mesa ali, dizendo que rapaz, ela até desabafa, dizendo em alto e donção que nosso protagonista deveria largar o seu emprego, mas tipo, assim do nada largar o emprego. A Gia até chega a dizer que calma, vai com calma, ela tá bebendo e tá falando coisa que não tem nada a ver ali. Entretanto, a Yona já colocou a cabeça na mesa, dizendo ali que ela deveria estar desempregada. Ela foi estúpida, porque ela conseguiu um emprego imediatamente. Isso é uma idiotice, não tem por que você conseguir um emprego logo de cara. Mas nosso protagonista iria bebendo, dizendo que ela nem ligou poder comemorar que ela conseguiu um emprego, enquanto ele ficava pensando que não é à toa, que ele achou estranho, porque ela disse parabéns por ter conseguido, só que ela não achou muita boa ideia ter serviço não. Na realidade, ela só chamou ele lá pra poder beber e reclamar do seu serviço. Dito isso, ela tava com a mão no rosto ali, dizendo a ambos que, bom, pelo menos ao contrário do nosso protagonista, ela arrumou um emprego assim que se formou, apesar dela não querer trabalhar. Oxi, mas como assim? Nosso prota dá uma olhada pra cara dela e dizendo que é isso? Sem contar também que ela dizia que ele foi o último a conseguir o emprego, então ele conseguiu nem se relacionar com alguém. Isso é a verdade. E até chegava a perguntar se por acaso nosso protagonista estava tentando chamar a atenção da Yona, mas não, cala a boca, não é isso não. Dito isso, ela ficava toda fofinha ali, apontando ao nosso protagonista, dizendo que você disse que depois de conseguir um emprego, o próximo objetivo era namorada, não é verdade? Sim, ele disse que iria conseguir uma namorada depois disso, mas o nosso prota fecha os olhos, dizendo que há quanto tempo ele mencionou isso, né? Ele não se lembra não. Sem contar que só faz uma semana que ele está ocupado ajustando as coisas pra lá e pra cá, sabe? E não é hora de pensar numa namorada, isso é fato. Enquanto a Dia ficava bebendo sua cerveja ali, ele dizia que além disso, ela também não tem namorado. Mas aí ela comentava que o assunto aqui não é sobre dela, e sim pelo nosso protagonista, não mete ela no meio. A propósito, enquanto ele ficava observando a Gia meio de canto assim, ele ficava pensando que ela está mais emburrada do que o normal hoje. Será que tem alguma coisa que chateou ela? Dito isso, a Yona vai colocando as duas mãos na mesa, meio que levantando e dizendo que você saberá em breve. Dizendo ela também que não tem tempo nem pra poder passar em casa. Tá bom, né? Quero até ver se ela tem namorado mesmo. O telefone da Yona começa a tocar ali, fazendo barulho na mesa, no meio da bebida. E ela ficava nervosa, dizendo ali
Gia, por que esse cara tá entrando em contato comigo agora depois do trabalho? Eu realmente odeio isso. Ela nem quer mais voltar a trabalhar por conta disso aí. Entretanto, ela tem que atender até porque é do serviço, né? E logo se levanta da mesa dizendo que ela vai atender e agora volta. E o nosso protagonista fica se perguntando como assim a Yona vai atender o celular e vai deixar ele e a Gia ali do lado, sozinhos, sem conversar. O mais engraçado é que apesar de ambos serem amigos, nenhum dos dois conversa, não fala um oi e fica aquele clima tenso sem ninguém falar nada um pro outro. E ainda por cima ele ficava meio que olhando de canto dizendo que isso é muito estranho, cara, e que é melhor a Yona voltar logo porque não dá pra conversar com ela. E assim os dois se olhavam, meio que batiam o olhar assim, não falava nada. Por outro lado ele ficava observando, pensando que a Gia, ela sempre fica calada quando tá perto dele e fala muito bem com a Yona, só que não fala com ele. Por quê? Dito aquilo, ele tenta puxar um assunto, falando com ela sorridente ali, meio sorridente, né? Perguntando a Gia se por acaso ele não queria fazer uma saúde com ele, apontando as taças ali e falar saúde, sei lá, tentando animar o local. Mas aí a Gia dá uma olhada pra ele, sério, perguntando do porquê que ele quer fazer isso com ela. Meu Deus, na mesma hora o protagonista volta a beber sozinho, dizendo que não deveria ter falado nada com ela, pelo amor de Deus, e diz pra ela deixar pra lá o que ele falou. Entretanto, ele iria beber no seu também, dizendo que ele não deveria nem ter falado isso pra começo de conversa. Dito isso, a Yona tinha voltado lá pra mesa, dizendo que terminou a ligação, e pergunta sobre o que eles estavam falando, só que não era nada demais, literalmente, nem comentaram nada todo esse tempo que ela tava fora. O nosso protagonista ficava pensando ali que a Gia normalmente não vai além da primeira rodada. Sim, ela não bebe mais do que um copo ali. Ela bebe no máximo só um e já vai embora, e não se sente confortável vendo outras pessoas beber a segunda rodada. E se ele disser que tá indo pra segunda rodada, ela vai embora como de costume e de padrão que ela sempre faz. Dito isso, ele vai direto ao assunto, colocar na mão à mesa, dizendo que, pessoal, que tal a gente beber mais um pouquinho, só que dessa vez no meu próprio quarto, até porque lá a gente pode beber à vontade. E o mais engraçado é que no meio disso, a Gia simplesmente aceitou e dizia que era uma boa ideia. E o nosso protagonista ficou tipo, como assim ela aceitou? E meu amigo, daqui pra frente ficava cada vez mais estranho, isso porque eles foram literalmente para a casa do protagonista e ficaram lá no quarto dele. Enquanto os três estavam sentados em volta a uma mesa ali, ele ficava pensando como isso foi acontecer. Ela literalmente nunca aceitava a segunda rodada, muito menos se ele falasse que era pra ir pra casa dele. Dito aquilo, a Yona logo começa a comentar ali no meio dos dois que o dinheiro que ele conseguiu pra comprar aquela casa é um dinheiro meio ilícito, né? Porque ele não conseguiu nenhum trabalho, só agora que conseguiu já comprou uma casa, mas ele diz ali que pegou emprestado com os seus pais o dinheiro. E isso deixa a Yona até um pouco frustrada, porque ele não trabalha, nem chegou a trabalhar trabalhando só agora. E como é que ele conseguiu comprar isso? Nosso pai até perguntou pra ela se por acaso ela queria que ele continuasse morando com seus pais, mas ela dá uma olhada ao canto ali e vê que tem uma sala ali no lado, que tem uma porta até. E vendo isso, ela até suspira dizendo que tive uma ideia, hein? Apontando lá pro local, ela fala que eles precisam tirar tudo daquela sala do lado. E o prota pergunta pra que ele vai tirar as coisas da sala do lado, não tem sentido. E o mais engraçado é que ela fala mó de boa ali, que é porque aquele vai ser o quarto dela. E ele manda pra ela, não sai fora, o que tu quer fazer na minha casa? Virando barato, sai fora. E ainda por cima ele se aproximava dela dizendo que Yona, você realmente tá pensando em largar o emprego e morar aqui comigo? A Yona vai dizendo ali que é isso que ela tá dizendo, ela realmente quer largar o emprego. Ela só disse porque ela tava com raiva naquele exato momento, mas vai saber, né? Entretanto, ela diz um pouco da verdade. A verdade é que ela quer desistir daquele serviço. Ela vai preencher só mais um ano de lá e vai sair, não tem outro. Dito aquilo, logo o protagonista vai lá e pergunta para a Gia por que ela está exagerando tanto assim. Normalmente, ele até diz a ela que ela só vai até a primeira rodada e depois disso vai embora pra casa. Mas aí a Gia dá uma olhada pra ele bem encarando assim, sabe? E puxava uma outra latinha ali falando que vai beber mais um pouco. E perguntava ao nosso protagonista se por acaso ele já viu ela bêbada por acaso. Ela não fica bêbada fácil. Sem contar que ele não deveria fazer mimimi com apenas 3 garrafas de sojo. Ela bebe pra caramba e não sei o que, e é melhor que ele. Ela falou, mas no final de tudo, depois de 1 hora, a Gia tava jogada ao chão, dormindo já. Não tava aguentando nem se manter mais em pé. Dito isso, passou um bom tempo. E o nosso protagonista dizia a Yona que ela deveria ir pra casa, né? Porque tá muito tarde. E pergunta o que ela vai fazer, se ela pode levar a Gia também, até porque a Gia tá dormindo, não acordou ainda. Entretanto, a Yona sai comentando com o nosso protagonista que, caramba, ela nem sabe onde que é a casa da Gia. E o nosso brother pergunta pra ela o que ela quer dizer com isso. Como que ela não sabe onde é a casa da Gia? Até porque elas bebem junto e não sabem onde é a casa da outra. Só que aí, a Yona dá um comentário que realmente faz sentido. Como a própria Gia disse anteriormente, ela nunca ficou bêbada. Ninguém viu ela bêbada. Então não tinha por que a Yona saber onde é que é a casa dela e levar ela pra casa. Aí fez um pouco mais de sentido. Dito isso, logo a Yona vai lá tentar acordar a Gia, porque vai que dá pra acordar ela e ela diz onde que é o caminho da casa dela. O mais engraçado é que no meio daquilo ela chega até a dizer que se caso ela desse um beijinho na bochecha da Gia, quem sabe ela não acorda que nem uma princesa encantada, né? Vai que né. E dito isso, ela realmente vai lá e beija a cara da Gia, dizendo que ela deveria acordar. Será que vai acordar com isso? Mas
o nosso protagonista ia levantando ali, dizendo que ele tá exausto, tava quase cambaleando e caindo já, apenas observando a cena. Entretanto, em meio àquilo, depois de fazer muitas coisas, a Yorna diz que não dá, ela não consegue fazer isso. Mas aí o Proto fala que é claro que isso não vai funcionar, tá achando que isso aqui é conto de fada pra poder dar um beijinho e a mulher acorda? E a Yorna dá uma olhada pra cara dele e pergunta se por acaso ele não pode deixar na sua casa, até porque ele tem um quarto ali sobrando e ele poderia deixar ela sem problema. Sem contar também que ela olha para a cara dele dizendo que eles são amigos, não é verdade? E que talvez ele não seja nada estranho, faça coisas estranhas com ela, não é? Até porque ela só vai dormir ali, sabe? E o nosso protagonista levantando a cara dizendo que todo gaguejado ali, dizendo que bem, ela não, apesar de sermos amigos do ponto de vista da Gia, eu não acho que ela gostaria de dormir na minha casa. Isso de fato é verdade. Entretanto, logo a Yorna vai batendo um tapinha nas suas costas dizendo que então você pode aproveitar essa oportunidade para poder chegar cada vez mais perto dela. E assim vocês vão se tornar melhores amigos. O Prota diz que isso é ridículo. Com certeza não vai funcionar. Dito isso, a Yorna simplesmente vai abrir na porta da casa do protagonista. Já iriam sair ali. Enquanto o Paras estava na frente da porta dizendo que ela já vai embora. Então, por favor, cuide da nossa amiga Gia. O nosso protagonista queria dizer pra ela: espera, não vai embora, leve essa mulher embora daqui. E não deu. Ela fechou a porta e foi embora. E sim, a partir de agora, era só o nosso protagonista e a Gia que não tinha acordado e tava dormindo até agora. Ele já tinha colocado ela na cama. Ele até chegava a pensar o que poderia acontecer quando ela acordasse ali. Com certeza ele iria falar que ele deve ter tocado nela e que ele é um sem vergonha maluco. Ele tentaria explicar a cena, mas não adiantaria porcaria nenhuma. E bom, né? Logo ele já vai deixando ela dormir no quarto dele e ele vai diretamente pra sala. E ele vai pensar sobre isso amanhã. O que ele vai fazer então? Só amanhã. Vai dormir. Dito isso, logo ele arruma bonitinho na sala e se deita ali, com travesseiro e bastante coberto. Entretanto, ele virava um lado, virava outro lado e não conseguia pegar no sono. Ele até mesmo puxou a coberta, colocou por cima, mas não conseguia dormir de jeito algum. Ele chegava até a pensar ali, fechando os olhos muito forte, que sério, cara, ele não consegue dormir porque ela tá na casa dele. É desconfortável na opinião dele. E por que ela não foi pra casa dela, como de costume, bebeu bastante hoje? Tá ficando doida essa mulher. Mas em meio àquilo, nosso protagonista quase pegou no sono e entretanto escutou um barulho do outro lado no quarto. O que ele achou muito estranho, ele tava quase dormindo já, mas será que esse som estranho, será que é a Gia? E o que ela deve estar fazendo no meio da noite? Será que ela realmente acordou? Ele está ouvindo que ela tá procurando alguma coisa no quarto dele, mas o que será? Dito aquilo, logo ele começa a caminhar em direção ao seu quarto, pensando que não me diga que ela está procurando remédio porque tá com dor de cabeça. Será que é isso realmente? Ele logo chegou no seu quarto, batendo na porta, simplesmente por educação, é claro. Deu dois toques na porta ali e a Gia, que tava mexendo nas coisas, nem havia percebido o barulho. Entretanto, ele logo foi entrando, até porque a casa dele, o quarto é dele, dizendo o que ela tá procurando ali. E enquanto ele observava, ela ficava agachada ao chão na gaveta, simplesmente colocando algo na sua bolsa. O que ela tá fazendo? O nosso prota não entende, até que chega a dar uma olhada pra bolsa dela, mas ela fecha a bolsa ali pra que ele não observe o que tem lá dentro. Ele ficou paralisado sem entender do porquê que ela tava fazendo isso. E dito aquilo, do nada ela começa a se movimentar, ele perguntando do porquê. Ela tá indo pra casa e simplesmente ela se levantou, passou na direção dele enquanto ele perguntava, mas ele tem certeza que não tem nenhum táxi, nem nenhum metrô agora. Ela tem que ir de manhã pra sua casa e não agora, tá muito tarde. Mas aí ela logo puxava seu cabelo ao canto ali, dizendo a ele que como que ela pode dormir naquele local. Até porque ela diz ainda por cima que ela não sabe o que ele vai fazer com ela. Cara, na hora o prota dá uma pensada e que guria miserável. Entretanto, ele dá até um suspiro ali, até porque ele sabia que iria acontecer isso, independente se fosse amanhã que ela acordasse ou agora, né? Mas dito aquilo, ele tem um pouco de consciência, coloca a mão do ombro dela, dizendo que ela não deveria fazer isso. O melhor pra ela agora, enquanto ele observava, tentando dar um sorrisinho ali pra ver que ele não é tão perigoso, que ela deveria ficar na casa dele, pois já tá tarde, não tem nem como ela ir embora de táxi ou então de metrô, tá tudo fechado. Mas ela dizia a ele que ele deveria soltar ela. Umas 2, 3 vezes ela falava a mesma coisa. Mas aí, ela ficou tão nervosa, a um ponto de olhar pra mão dele, no ombro dela, que ela falou: cara, você não vai me soltar? E na mesma hora, rapidamente ali, ela deu um esbarrão pro canto, dizendo que esse desgraçado deveria soltar ela agora, porque isso é desagradável. Ele iria se desculpando com ela, mas naquele exato momento a bolsa dela se abriu. E quando a bolsa dela havia se aberto, ele viu algo que tava dentro da bolsa dela. E quando ele observou que ela tinha pegado e colocado dentro da sua bolsa e iria embora da sua casa, ele logo perguntou pra ela: calma lá, espera aí, não vai embora agora não, porque eu tô vendo alguma coisa estranha dentro da sua bolsa aí. Isso porque logo ele diz a ela que isso dentro da sua bolsa é algo meu. Ela fica encucada, não sabe nem o que dizer a ele. E ele vai direto ao ponto, dizendo que aquilo dentro da sua bolsa, enquanto ele tava suando, é uma parte de roupa dele. Que é isso? E perguntando seriamente agora, ele pergunta a ela do porquê que aquilo tá na bolsa dela, mas ela fica toda tremida, sem dizer nada a ele. Não sabia nem o que dizer, até porque qual que é o argumento que ela deveria dar aqui? E ela apenas virava ao canto, tremida assim, olhar pra sua cara, envergonhada com a situação. Não sabia o que queria dizer. E
no meio daquilo, ela simplesmente deu um tapão bem na mão dele, até porque ele iria chegar perto dela porque ela tava tremendo muito. E ela ficava cada vez mais assustada e bastante envergonhada, perguntando o quê? Como assim? Do que ele tá falando, sabe? Tipo, como se fosse muito mal entendido, enquanto iria sair do seu apartamento. Sem contar que rapidamente ela virou a cara, foi na maçaneta, iria abrir a porta e ia sair do apartamento pra ir embora. E quando ela abriu a porta, rapidamente os protagonistas chegou até a porta perguntando aonde ela vai e espera, por que ela tá indo assim, tá nervosa com ele, só tá perguntando algo que deveria ser perguntado. Entretanto, ela foi e fechou a porta na sua cara ali, batendo a porta, ele não entendeu nada. Simplesmente ele ficou paralisado enquanto olhava pra porta, sem compreender. E o nosso protagonista cada vez mais achava que ela tinha problema de cabeça, até porque não dá, cara, não dá. Ele se ofereceu pra cuidar dela na casa dele e simplesmente ela fez isso. Tá bom, né? Ela fugiu com uma peça de roupa dele. Obrigado. Dito aquilo, logo ele voltou pro seu quarto e começou a organizar a cama ali, até porque ela deitou lá e nem mesmo forrou a cama. Obrigado, de novo. Enquanto ele ia dobrando a coberta ali, ele ficava pensando do porquê que ela pegou uma parte de roupa sua. Ele não tem ideia do porquê que ela fez aquilo, né? Não tem como nem se imaginar por que ela faria isso. Entretanto, ele dá uma pensada meio de canto assim, bastante zoado do porquê que ela teria pegado isso, sendo que ela nem gosta dele, ao ponto de que ele nem pode tocar nela, ela simplesmente bater na mão dele. E isso realmente é verdade. Enquanto virava ao canto e olhava a gaveta que ela tinha aberto e fuscando suas coisas ali, ele ficava pensando que mesmo que ela esteja bêbada, é estranho vasculhar a gaveta de outras pessoas que você nem tem permissão pra fazer isso, até porque é falta de educação. Mas dito aqui, ele deu uma olhada pro lado e ficou olhando pra gaveta seriamente ali. Será que eu tenho que ver o que tem lá dentro, o que ela tava mexendo ali? E não, simplesmente o outro dia havia se chegado e a Yona tava junto com o nosso protagonista, perguntando com a mão no seu rosto como assim, o que ele tá dizendo com isso. Quer dizer então que eles beberam muito ontem e o nosso protagonista resolveu chamar a Yona logo hoje. Ela tá de ressaca, ela quer dormir. Mas tá bom, ela suspira ali dizendo que pensando agora por um certo ponto de vista, diz levantando as mãos ao lado que o nosso protagonista ainda tá bêbado de ontem, não é verdade? E o nosso prota diz que ele tá... E ainda por cima dizendo ela quando colocava a mão no seu peito que faz quase 2 anos que ela não vê ele, pô. E ainda assim ele tá falando que perfeccionista dia que literalmente foi à sua casa, pegou uma roupa dele. Tudo bem que a Dia é realmente tipo de pessoa que bebe muito. E o nosso protagonista também bebe muito, mas ela não faria isso. E ainda por cima grita ali dizendo a Yona pro nosso protagonista que isso é um absurdo. A Dia não faria isso. Ela não vai acreditar no nosso protagonista. E o prota coloca a mão ao lado assim, virada a cara, pensando que realmente ela não vai acreditar nele. Até porque a Dia é o tipo de pessoa que nunca demonstrou tal ato. Mas é claro que o nosso prota diz a ela, virado ao lado ali, que é por esse motivo que ele chamou a Yona até lá. Ela estava agindo fora do que ele realmente se lembrava que ela era. Ela não tava normal. Enquanto ficava pensando ali, a Yona iria dizendo a ele que então, o que ela quer que ela faça? Tipo, vai lá e busca a peça de roupa na casa da Dia ou brigue com ela. Sem contar também que ela até pergunta virada ao canto assim, se o nosso protagonista vai chamar a polícia só porque ela pegou uma peça de roupa sua. Não, o prota responde que não é pra tanto também, né? Ele não vai chamar a polícia pra uma amiga que só pegou uma roupa dele, que ele não sabe do porquê que ela pegou a roupa da casa dele, né? Mas tá bem. Mas falando no diabo, logo a Dia acaba ligando, na verdade mandando mensagens para a Yona. E ela pegava o celular na mão pensando que na verdade, enquanto ela ouvia a sua história de antes, ela enviou uma mensagem para a Dia, obviamente. Mas o nosso prota pergunta ela do porquê que ela tá fazendo isso. E adivinha só, ela tava vendo as mensagens ali e ela literalmente enviou ali pra Dia dizendo que, ô parceira, algo importante, aconteceu algo ontem na casa do nosso protagonista. E a Dia respondeu literalmente para Yona que não aconteceu nada. E o nosso protagonista ficava pensando que, ai, guria miserável, ela literalmente falou que não aconteceu nada. E ela perguntava ao nosso protagonista o que ele vai fazer agora, já que a Dia disse que não aconteceu nada. A raiva dele era tanta que ele tava quase arrancando os lábios pra fora perguntando do que a Yona tá falando. Mas o engraçado é que naquela hora, enquanto a Yona mostrava o celular pro nosso protagonista, ele ficava dizendo na sua cabeça que ela perguntar a Dia assim, cara, ela acha que uma mensagem perguntando se ela fez alguma coisa, ela vai responder que fez? Ninguém vai contar o que fez de errado, simplesmente a pessoa vai negar. E mais do que isso, cara, ainda por cima, a Dia acha que não aconteceu nada. Como que a Dia pode falar isso como se não fosse nada? Como se ela se sente pegando algo de seu amigo que ela não gosta, cara? Mas enfim, logo a Yona vai colocando o celular em cima da mesa novamente, fazendo muito barulho, enquanto olhava o nosso protagonista atentamente, dizendo que agora ela acha que fez tudo o que podia pelo nosso protagonista. E ajudou, né, minha filha? E dizendo ainda por cima que não há outro jeito a não ser resolver o resto pessoalmente. E dito isso, já estávamos na frente da cara da Dia, que perguntava do porquê que ela ligou pra ela hoje. E o nosso protagonista que tava conversando com a Dia sentada à sua frente, tava quieto. Ninguém dizia nada um ao outro. E quando ele ficava pensando ali, que ele acabou fazendo como a Yona falou pra ele, né? Ele acabou ligando pra Dia, pensando que resolveria o problema, mas por onde ele deve começar? Como que ele vai comentar isso com ela? Mas enfim, olhando mais ao fundo aos olhos dele, ele ficava
ficava pensando que o assunto sobre a sua roupa que ela pegou ontem de qualquer maneira, eles têm que trazer à tona rapidamente pra tentar entender do porquê que ela fez aquilo e porquê que mentiu também. E bem, ele tentava puxar o assunto rapidamente ali, bastante suado, e conseguiu dizer ela, dizendo que ele tem que ir direto ao ponto. Noite passada, literalmente na noite passada. Enquanto ela puxava a caneca de café ali, ele dizia a ela que ela, na noite passada, pegou uma peça de roupa dele e simplesmente saiu da sua casa sem dizer nada. E a Dia olhava pra ele enquanto tomava sua caneca de café ali, que ele disse que ia ser direto, mas isso aí por acaso ele tá pagando de louco. Sem contar que ela chega a dizer o do porquê que ela pegaria uma roupa dele e pergunta se por acaso ele ainda tá bêbado de ontem, cara. O nosso protagonista fica tipo, what? Como assim ela não vai falar nada? Sem contar também que ela inventa outra história por cima dessa história. Olha o que ela fala. Ela fala pro nosso protagonista que enquanto ela saiu da casa dele, ele literalmente estava dormindo. Ou seja, ela saiu da casa do nosso protagonista, ele tava dormindo e não viu nada. Ele tava sonhando. Enquanto colocava a caneca de café em cima da mesa depois de tomar muito ali, ela disse que naquela casa imunda, ela não ficaria. E por que ela pegaria uma roupa dele ainda por cima? É claro que ele tava sonhando. E meu amigo, ela foi cada vez mais além, enquanto olhava a sua cara dizendo que ele ligou para alguém que estava ocupado como a Dia pra poder falar coisas sem vergonha, se ele não tem vergonha na cara mesmo, né? E meu amigo, aqui o nosso protagonista já não sabia o que dizer. Ele não sabia se chorava, se ria, se cantava ou se simplesmente pagava de retardado. Até porque ele se lembra exatamente como foi aquele dia. Aquela vez, ela literalmente sumiu da casa dele mostrando que tava muito envergonhada com a situação. E agora ela tá pagando de demência. Mas o nosso prota diz que é sério que ela tá falando isso. É claro que ele não vai deixar as coisas acabarem dessa maneira. Enquanto colocava seu braço logo em cima da mesa e com a mão à sua cara, ele dizia que tem certeza que ela colocou uma peça de roupa dele dentro da bolsa dela. Ele até viu que ela ficou surpresa com a reação e ainda por cima ficou envergonhada depois dele dizer que ela pegou sua roupa. E meu amigo, ainda mais ela ficava séria perguntando a ele se por acaso ele estava bêbado, não é verdade? E ainda por cima dizendo que ele tá bêbado. E não dava. O prota falava uma coisa, ela falava outra. Ele falava algo, ela falava outro algo. Não tinha sentido nada o que eles ficavam comentando aqui. E ainda por cima ele ficava pensando assim, quando ficava meio suando, não sabia o que dizer. Até porque ele acha que eles vão ter rancor um do outro só por conta de algo que não tem nada a ver e ainda por cima ela não assume que fez, cara. Como que ele vai fazer pra conseguir mudar esse assunto de um método que seja bom pra Dia? Mas aí ele abre a sua boca olhando para a cara dela, dizendo que o motivo dele ter ligado pra ela não é por causa da sua roupa, e sim que o objeto de valor da casa dele acabou desaparecendo. E sim, no seu quarto, uma coisa sumiu. E isso só aconteceu depois que ela saiu dele. E meu amigo, na hora, ela ficou assustada com a situação. Isso porque ela chegou gritando ali, dizendo que eu não peguei isso, eu não peguei nada de você. E o nosso protagonista perguntava a ela, é mesmo? Será que você realmente não meteu a mão na minha gaveta e pegou nada lá dentro até porque ela tava aberta? E ainda por cima ele olhava ela dizendo que se ela não pegou isso, então quer dizer que ela pegou a sua roupa, não é verdade? Epa, como assim? Ele olhava pra cara dele bastante envergonhado. Como assim? Ela não pegou nenhum dos dois, não foi aquilo e nem isso. Por outro lado, ele ficava pensando apenas que ela deve estar envergonhada, porque saiu descaradamente da casa dele. Mas aí ele ficava se perguntando se tudo isso que ele falou agora pra ela, será que foi um erro? Será que ele realmente deveria ter falado isso apenas por uma peça de roupa que não tem nada a ver? Podia só deixar abafado e tomar cuidado na próxima. Ele levantava a mão dizendo ali a Dia que ontem eles beberam muito. Ele acha que ele cometeu um erro, então ele está envergonhado de ter dito isso, então iria dizendo que ela fala que entendeu, do nada no meio daquilo. E o nosso prota assusta, porque ele queria tentar consertar as coisas falando que deveria retirar tudo que ele falou, mas ela falou que entendeu. E o mais engraçado é que no meio daquilo, ela fica tão envergonhada, dizendo que daria uma peça de roupa dela pra ele também. Do nada ela lançou essa no vento. Então essa basicamente é uma troca equivalente, né? Vale a pena aceitar. Mas o estranho é que o nosso protagonista fica perguntando como assim? Ela agora há pouco tava dizendo que ele tava com demência, até porque não conseguia decifrar o que tava acontecendo ontem e agora falou que queria dar outra peça pra ele, só que dela dessa vez.